Bem-vindos e bem-vindas ao canal Astronália, eu sou Mariane Chagas e este é o primeiro de uma série de vídeos nos quais nós vamos tratar sobre 2026. Nesse vídeo você vai descobrir os 13 pontos de virada que fazem parte do ano de 2026 e são compostos por ingressos planetários importantes, retrogradações, eclipses e um ponto, um aspecto, uma rara conjunção que marca o fim de uma era e o início de outra. Nesse vídeo vamos examinar estes eventos e você vai entender por que 2026 é um ano assim tão especial. Eu começo falando sobre os ingressos planetários importantes. Ao longo de 2026 nós vamos ter muitas mudanças planetárias. Além das mudanças habituais que os planetas pessoais, Vênus, Marte, Mercúrio, também Sol e Lua fazem, nós estaremos diante de 4 mudanças planetárias extremamente significativas. Elas virão pelas mãos de 3 planetas transpessoais e um planeta social. E o que isso significa? Quando nós temos esses gigantes da astrologia trocando de signo, iniciando novos ciclos, nós estamos também diante de uma mudança grande na forma como o mundo se comporta. Essas mudanças não são mudanças pequenas, são de fato o início de novas eras, novos comportamentos cíclicos e com eles vem também a marcação de acontecimentos que transformam em profundidade toda a nossa sociedade. O primeiro deles será a mudança de Netuno. Netuno, que vinha transitando no signo de Peixes, ingressa no signo de Áries em 25 de janeiro de 2026, para ficar até 23 de março de 2039. Há cerca de 165 anos, Netuno não visitava o signo de Áries, e por ser Netuno aquele planeta que fala sobre a desintegração, no momento em que ele ingressa no signo de Áries, nós estaremos abrindo um ciclo em que o mundo como nós conhecemos passará por uma desintegração. Isso tanto afeta o ser humano, a sua vida, a minha vida, como principalmente o planeta Terra. Muitos sistemas, muitas formas de funcionamento se desintegram, se dissolvem, deixam de existir. Então esta marca netuniana trazendo a desintegração do mundo como nós conhecemos. No ano de 2025, Netuno já fez um breve ingresso no signo de Áries. Ele fez um breve ingresso, isso é absolutamente comum. Todos os planetas lentos, eles fazem, antes da mudança efetiva de ciclo, eles fazem um breve ingresso no signo no qual vão entrar no ano seguinte, exatamente para ir calibrando as suas forças. Como são planetas que fazem retrogradações longas também, é muito comum que eles fiquem alguns meses no novo signo e depois em retrogradação voltem ao signo que estavam até então. Isso aconteceu com Netuno em 2025. E agora, na altura do dia 25 de janeiro de 2026, nós estaremos diante da data efetiva, da data oficial do ingresso desse planeta no signo de Áries, para marcar então essa dissolução, essa desintegração do mundo como nós conhecemos, da sociedade como nós conhecemos, dos sistemas que regulam a sociedade e também de assuntos na sua própria vida que passam por essa desintegração. Como Netuno há 165 anos não visitava o signo de Áries, também esses assuntos que ele começa a afetar agora não recebiam esta marca há mais de um século e por isso estaremos diante de muitas situações que pareciam até então inquebráveis, que pareciam até então irredutíveis, vivendo essa dissolução e mudanças no seu âmago, no seu centro. O segundo acontecimento importante de 2026 fica a cargo de Saturno. Saturno, nosso titã, que também ingressará no signo de Áries. E Saturno ingressa em Áries no dia 13 de fevereiro para ficar até 13 de abril de 2028. Então, de 2026 a 2028, estaremos diante da mão pesada de Saturno sobre o signo de Áries. E o que isso quer dizer? Saturno é um planeta social e, como tal, ele sempre vai regulando o passo do avanço e limitação da sociedade. Saturno, ao lado de Júpiter, é também um planeta cronocrator e, como tal, ele marca as mudanças cíclicas do tempo, como um ponteiro principal do relógio. E a função de Saturno é falar sobre estruturas, mas também sobre limitações. Que tipo de limitações? Saturno, equivocadamente, às vezes ele é associado à escassez, à falta, a sofrimento, e não é bem assim a lógica de Saturno.
Saturno ele é, de fato, associado a questões de limite. Então, quando nós olhamos para os ciclos saturninos, tal qual esse que ele vai fazer no signo de Áries de 2026 a 2028, nós estaremos diante de situações que chegam ao seu limite. Então, muitas coisas na sua vida passando por essa situação de limitação. Num seguinte sentido, como está não é possível prosseguir. Como está não tem futuro. E então, encontra o seu limite, chega na sua borda. E isso também é vivido em termos sociais. Então, muitas estruturas sociais, muitas regras sociais, muitos comportamentos sociais consolidados e, principalmente, muitos governos, estruturas hierárquicas até então consolidadas, começam a entrar em colapso no ano de 2026, exatamente por encontrarem esta limitação, que quer dizer mais ou menos assim, do jeito que está, não dá para prosseguir. Onde é que isso vai pegar? Isso pega numa questão essencial para todos nós seres humanos. O tempo, a forma como nós usamos o nosso tempo, a forma como usamos o tempo de forma produtiva ou improdutiva. Então, a forma como o ser humano organiza, regula o seu tempo, chegou ao seu limite. A forma como nós trabalhávamos até então, a forma como éramos escravos do relógio até então, chega a um limite. E todos nós, enquanto sociedade, olharemos para essa situação e diremos, assim não dá para prosseguir. Então, é o limite do relógio, algo completamente inédito e que também vai marcar o ano de 2026. Na sequência, nós vamos ter Urano também fazendo a sua troca de signo. E este é um dos movimentos mais preciosos da nossa década. E em 2026 nós vamos senti-lo com força. Urano ingressa em Gêmeos na altura do dia 25 de abril de 2026, para ficar até 22 de maio de 2033. E no signo de Gêmeos, Urano se sente muito confortável, exatamente porque aqui nós temos uma união entre a inteligência, a criatividade e a capacidade de inovação. Então, este é de fato o período em que nós estaremos diante de coisas inimagináveis surgindo, sendo inventadas. Este Urano em Gêmeos é também um planeta que já começou a flertar com o signo de Gêmeos ainda em 2025, quando Urano fez os primeiros movimentos em Gêmeos, depois retrógrado voltou ao signo de Touro e agora em 2026 Urano ingressa definitiva e oficialmente no signo de Gêmeos para essa estada maior, que vai até 2033. Por isso, se você já me acompanha aqui no canal, você já me ouviu dizer, a inteligência artificial, as inovações que nós vimos surgindo em 2025 são apenas a ponta do iceberg. As grandes mudanças e invenções tecnológicas virão na altura do ano de 2026 e seguirão acontecendo até a altura de 2033, impulsionadas por esse motor de inovação que será Urano no signo de Gêmeos. E isso vai marcar uma mudança muito forte em três estruturas que são extremamente consolidadas e às vezes até extremamente antigas da nossa sociedade. A primeira delas, a educação, a forma como aprendemos. Esse Urano em Gêmeos faz uma verdadeira revolução em escolas, universidades que já não conseguirão mais funcionar como funcionavam até então. Outra questão, as questões ligadas ao universo, ao espaço e a nossa compreensão ou inteligência da vida lá fora. Isso também passa por mudanças muito grandes e a partir do ano de 2026, descobertas inéditas mudam a nossa compreensão sobre isso. E a terceira, a forma como nós nos locomovemos. Nós podemos, inclusive, estar, a partir de 2026, diante de uma próxima revolução ferroviária. Essa revolução ferroviária vai ser muito diferente daquelas que foram no passado, exatamente porque ela será mais tecnológica, às vezes até mesmo mais automatizada. Mas isso é só um exemplo para trazer a você essa ideia do tamanho do avanço que nós estaremos diante a partir desta mudança de Urano, desse ciclo de Urano efetivo através de Gêmeos, trazendo inclusive novas formas de locomoção, uma nova onda de transportes, de meios de transporte, uma nova revolução ferroviária a um estilo 4.0, um pouquinho mais modernizada, um pouquinho até mesmo mais autônoma do que aquelas que nós inventamos já lá no passado. E ainda estaremos diante de um quarto ingresso planetário muito importante. E isso eu quero que você preste bastante atenção e anote aí no seu calendário. Júpiter
Júpiter, o planeta doador dos bens, dos presentes e da sorte, também o nosso cronotrator que marca a marcha de expansão, estará fazendo sua troca de signo na altura do dia 30 de junho. Júpiter ingressa em Leão no dia 30 de junho para ficar até 26 de julho de 2027. Então estaremos de junho de 2026 a julho de 2027 sob efeitos de Júpiter no signo de Leão. Há 12 anos, Júpiter não visitava o signo de Leão, e Leão é também o signo filho do Sol. Por isso aqui Júpiter tem espaço para trazer bastante movimentação de expansão, principalmente expansão no sentido de criar, de dar vida a coisas novas. É por isso também que este ano de 2026 é aquele ano que eu chamo do ano pioneiro, do ano primeiro. Quando olhamos para 2026, todos esses ingressos planetários, eles parecem sugerir o início de algo, mas não de algo pequeno, de algo grandioso. E esta passagem de Júpiter através do signo de Leão reforça isso, indicando a expansão da criação de coisas novas. É por isso que eu digo que 2026 é um dos melhores anos da nossa década, talvez o melhor, para começar coisas do zero, para criar algo novo, para dar o pontapé inicial naquilo que se quer ver nascer, crescer, se desenvolver. Júpiter também ativará um setor, um assunto diferente do seu mapa, da sua vida, marcando um período de crescimento e expansão ali. Esse crescimento e essa expansão você não recebe há cerca de 12 anos, então é como se também você estivesse sendo beneficiado por este movimento. Então espere para ver o Júpiter nos domínios do Sol, Júpiter no signo de Leão, o tamanho, a proporção que isso trará para a sua vida em termos de crescimento, de expansão, de desenvolvimento de determinados assuntos. Além desses 4 ingressos planetários importantes, nós também estaremos diante de retrogradações. Além das habituais retrogradações dos planetas lentos, nós estaremos vivendo também as retrogradações de Mercúrio com uma marca única no ano de 2026. E além de Mercúrio, também teremos uma retrogradação inédita. É Vênus que vai retrogradar em 2026. E por que ela é assim tão especial, a retrogradação de Vênus? Porque Vênus, diferente de Mercúrio, não fica retrógrado toda hora. Este é um planeta que fica retrógrado uma vez a cada 2 anos. Então, quando experimentamos a retrogradação de Vênus, são temáticas que estão sendo tocadas ali que há muito tempo não recebiam esta afetação. Mas antes de falarmos da retrogradação de Vênus, vamos falar das retrogradações de Mercúrio, porque ele vem forte, ele vem potente nas suas retrogradações durante 2026. A primeira retrogradação de Mercúrio acontecerá já em fevereiro, na altura do dia 26. De 26 de fevereiro a 20 de março, Mercúrio estará retrógrado no signo de Peixes. Depois, em 29 de junho a 23 de julho, ele estará retrógrado em Câncer. Em 24 de outubro a 13 de novembro, retrógrado em Escorpião. Serão, portanto, 3 retrogradações de Mercúrio, aos quais você estará experimentando, as quais você estará vivendo no ano de 2026, e essas retrogradações têm uma marca em comum. Qual é a marca em comum destas retrogradações? Durante o ano de 2026, Mercúrio vai ficar retrógrado sempre em signos de água. E por que isso é relevante? No estudo técnico da astrologia, nós aprendemos a olhar sempre a característica elementar de qualquer movimento astrológico. E quando nós vemos esta concentração das retrogradações de Mercúrio no elemento água, é porque nós estaremos diante de um ano de grandes emoções. A água, dentro da astrologia, é o elemento associado ao mundo, ao universo emocional, inconsciente, subconsciente, às nossas emoções, às raízes, a tudo aquilo que tem uma capacidade um pouco mais de absorver. Então, este é um ano muito forte em termos de águas do passado, emoções do passado. Então é um ano, de fato, em que há aquela oportunidade rara, aquela janela rara para fazer as pazes com o passado, principalmente as pazes com o seu passado emocional. Esse ano de 2026 será um ano de cura muito grande, de cura muito forte da sociedade, do mundo, do planeta e
também sua. Essa cura vem principalmente em um nível emocional, de comportamento emocional, de regulação das emoções, dos estados psíquicos das pessoas. Então é um ano que essas retrogradações de Mercúrio, marcando e enfatizando o signo de água, ele fala sobre essas situações lá do passado que ainda perturbam o presente e que estão associados a isso, as memórias, as questões psíquicas, as questões emocionais mal resolvidas. Então é um momento em que nós estaremos diante de uma catarse global. E não é exagero falar que 2026 pode ser um ano de avanço psíquico muito grande para a humanidade. Exatamente porque essas retrogradações de Mercúrio, elas ativam memórias passadas, é um ano de muitas lembranças, até mesmo de vidas passadas, é um ano de muita cura, de questões ligadas até a traumas passados. E tudo isso vem por quê? Porque nós estaremos diante desta grande catarse global, de lidar com essas memórias do passado, sentimentos, questões psíquicas e liberar-se disso. É por isso que este será um ano muito forte também de busca por saúde mental, busca por curar o emocional. Então esse é um tema bastante enfatizado em 2026, graças a essas retrogradações do nosso pequeno Mercúrio. Obviamente não é só isso, essas retrogradações vão ter muito mais a dizer também. Mas nós vamos estar diante de outra retrogradação especial também acontecendo em 2026. É a retrogradação de Vênus. E Vênus, que já não retrogradava há cerca de 24 meses, fica retrógrado em 3 de outubro de 2026 e seguirá retrógrado até 13 de novembro. Ele começa sua retrogradação a 8 graus do signo de Escorpião, e depois ele ainda é retrógrado, alcança os graus do signo de Libra. E o que isso vai falar sobre o que esta retrogradação de Vênus vai tocar, o que ela vai dizer? Esta retrogradação de Vênus não deixará pedra sobre pedra. Por quê? Vênus é um planeta pessoal e, como tal, todas as vezes que ele retrograda, você sentirá isso na sua vida pessoal. Também sentirá isso na esfera social e também sentirá isso em esfera de mundo, em nível de mundo. As retrogradações de Vênus, elas sempre marcam situações que vêm à tona e que estão associadas a relacionamentos, parcerias, amor, afeto, também questões financeiras e a forma como o mundo interpreta a beleza. Por isso, quando nós estamos diante de retrogradações de Vênus, como vai acontecer em 2026, nós vamos ter uma espécie de resgate estético. E o que isso vai significar? Modas do passado ressurgindo. Então, o que se considerava bonito lá no passado, e o passado que eu digo é um passado mais distante também, 20 anos atrás, 10 anos atrás, as décadas passadas ressurgindo como uma marca de beleza ou como um padrão de beleza. Mas não é só isso. Este Vênus, enquanto retrógrado, ele também fala de uma situação um tanto preocupante que nós vamos falar mais detidamente ao longo da nossa jornada e diz respeito a questões de crises econômicas. Por quê? Em razão de questões do passado que ficaram ocultas, que não foram reveladas e que agora vão estourar. E isso pode significar, sim, uma grande crise econômica global. Além disso, este Vênus retrógrado também vai falar sobre questões de um passado romântico mal resolvido. E 2026 pode sim ser marcado por muitos ex-amores, ex-parceiros e retornando para a sua vida. Exatamente porque se existir uma situação pendente ali, Vênus pode marcar este retorno para que esta situação entre em resolução e assim você se libere disso. Para além dessas retrogradações, nós estaremos também diante de 4 eventos super especiais nos céus de 2026. Serão nada mais, nada menos do que 4 importantes eclipses. Eclipses são pontos extremos de virada em todo e qualquer ano. Se você ainda não entendeu o mecanismo de eclipses, eu vou lhe ensinar de forma simples e rápida. Os eclipses, eles sempre vão trazer viradas em situações. Quando um eclipse for de natureza solar, ele abre uma porta que não existia. Até então nem se sabia que aquela porta poderia existir. E quando estamos diante de um eclipse lunar, ele retira ou fecha uma porta que até então existia e ela deixa de existir. É por isso que os eclipses significam pontos tão grandes de virada na vida de toda e qualquer pessoa, inclusive na sua. E no ano de 2026 nós estaremos diante de 4 eclipses. O primeiro deles virá a 28 graus do signo de Aquário, no dia 17 de fevereiro. Então perceba fevereiro já
como será um mês potente. Nós temos trocas planetárias importantes acontecendo, nós vamos ter retrogradação de Mercúrio acontecendo e ainda vamos estar diante de um eclipse. Fevereiro é mês que tem que passar guiada por previsões. Não é possível num mês como fevereiro você ficar às escuras. Por quê? Porque senão você vai só se desviar dos acontecimentos que vêm, um em sequência do outro, às vezes sem entender o que está acontecendo ali. Mas fevereiro é um mês muito forte e este eclipse fala sobre isso. Esse será um eclipse de natureza solar e, como tal, ele trará uma novidade que até então não era esperada, que nem se sabia que seria possível. E como estará acontecendo no signo de Aquário, se você acompanha a astrologia, acompanha o canal há algum tempo, você vai se lembrar que nós já temos um gigante que está transitando através de Aquário. É Plutão. Plutão começa lá em 2024 timidamente, em 2025 de forma mais efetiva, a transitar a partir de Aquário, marcando o nosso século de forma silenciosa, mas profunda, com muitas transformações. E por que esses eclipses de 2026 eles serão assim tão poderosos? Eles serão assim tão fortes? Eles serão tão marcadores de reviravolta? Primeiro porque todo eclipse tem esta marca, esta natureza, mas em 2026 eles estarão ativando 2 desses eclipses, 2 dos 4 eclipses de 2026 estarão ativando o eixo aonde está Plutão. E isso significa que esses eclipses podem funcionar como o quê? Ativadores de todas essas grandes transformações massivas que Plutão quer marcar para a humanidade e também na sua vida. Esse eclipse de fevereiro é a primeira porta e nós estaremos diante de uma novidade um tanto assustadora, mas ao mesmo tempo totalmente inovadora acerca de questões ligadas ao universo e à tecnologia. Logo na entrada do ano de 2026, logo na altura do mês de fevereiro. Eclipses também trazem à tona situações reveladoras e nós vamos ver ao longo da nossa jornada que este ano de 2026 possui um risco muito alto de uma bolha que vai estourar. E esta bolha pode estar estourando também neste mês de fevereiro, pela mão deste eclipse. E isso também estaria ligado a questões de tecnologia. Não vamos nos adiantar tanto assim, nós vamos conversar sobre tudo isso. Além disso, no dia 3 de março, estaremos diante do segundo eclipse do ano. Será um eclipse lunar, desta vez, que virá a 12 graus do signo de Virgem. O eixo Virgem-Peixes já vinha sendo em 2025 ativado pelos eclipses e segue sendo ativado em 2026. Então, este eclipse de março, ele está relacionado com o ano de 2025, marcando uma espécie de conclusão de capítulo, de resposta, de resolução de questões que sofreram reviravolta na sua vida ainda em 2025. Então, este eclipse lunar a 12 graus de Virgem na altura do dia 13 de março. Na sequência, em 12 de agosto, estaremos diante de outro eclipse solar, desta vez no signo de Leão. Aquário e Leão dividem o mesmo eixo zodiacal. Então, em 12 de agosto, um eclipse solar que chega a 20 graus do signo de Leão. Esse eclipse também é extremamente poderoso. Por quê? Porque nós estaremos, nesta altura em que o eclipse acontece, nós já estaremos com Júpiter transitando no signo de Leão. Lembra que Júpiter ingressa em Leão lá em 30 de junho. Então, quando esse eclipse vem em 12 de agosto, Júpiter já estará lá. Então, nós vamos ter esse eclipse solar acontecendo no mesmo local em que estará o planeta Júpiter. E do outro lado da ponte, fazendo uma oposição para ele, estaremos diante de Plutão, que está em Aquário. Então é um verdadeiro conflito de titãs marcado, desencadeado por este eclipse. Esse é um eclipse muito poderoso e inclusive é um eclipse que em nível de mundo pode estar falando de situações de impeachment, golpes em governos, às vezes quedas de grandes governantes. Então é um eclipse que mexe de fato com estruturas grandes em nível de mundo. E nós podemos sim ver um mês de agosto em que o mundo e a organização do mundo vai ser totalmente outra, em razão desses novos rumos ou situações inesperadas que atingem grandes nações. Em nível da sua vida, também esta força dos eclipses em Aquário e em Leão estarão trazendo situações novas, marcando situações novas e inesperadas em um assunto que há muito tempo não recebia esta movimentação e novidade. Em 28 de agosto, estaremos então diante de um eclipse lunar que chega no signo de Peixes, marcando também este fechamento,
marcando esse encerramento de questões ainda dos anos anteriores, mais especificamente de 2025. Então, um eclipse dia 28 de agosto a 4 graus de Peixes. Recapitulando, quando acontecem os eclipses? 17 de fevereiro, 3 de março, 12 de agosto, 28 de agosto. E todos eles serão muito fortes e potentes. Mas eu quero que você dê uma atenção especial aos eclipses, ao eclipse de fevereiro e ao eclipse de agosto, de 17 de fevereiro e de 12 de agosto. Esses eclipses prometem trazer situações totalmente novas para sua vida, exigindo uma mudança completa de rumo na forma como você vinha sendo e fazendo as coisas. Então, há esta movimentação muito significativa pela mão dos eclipses. Mas claro que não é só isso, os eclipses também vão marcar previsões específicas para cada signo, para cada ascendente. Cada signo e cada ascendente vai receber essas reviravoltas dos eclipses da sua forma, da sua maneira e ativando um respectivo assunto. Além disso, nós estaremos, como se não bastassem, todas essas retrogradações, os 4 eclipses, ainda 4 mudanças, 4 ingressos importantes, nós estaremos no ano de 2026 diante de um evento muito raro. Esse evento só acontece uma vez a cada 36 anos e ele marca o início de um ciclo planetário, de uma dança planetária que fazem entre si Saturno e Netuno. Então é como se em 2026, nós estivéssemos diante de uma situação em que Saturno e Netuno unem forças. Unem forças para quê? Para desenhar um novo mundo. E é exatamente esta conjunção que acontece em 20 de fevereiro, que é o marcador de uma nova era. Nós deixaremos em definitivo a era de Peixes e ingressaremos em uma era de Áries, marcada então por esta conjunção Saturno-Netuno. E isso será de extrema importância não só para 2026, mas também para os 36 anos que se seguem a 2026. Então estaremos muitos anos à frente, muitas décadas à frente, sob efeitos desta conjunção que marca o fim de uma era de Peixes. E o fim desta era aqui, marcado por esta conjunção, é algo que eu quero que você preste extrema atenção. Por quê? Não é algo que nós vemos todos os dias. E o que você faz em 2026, em razão desta conjunção, vai determinar o rumo, o destino da sua vida não só para 2026, mas para os 36 anos que se seguem a 2026. É por isso que 2026 é um ano para prestar atenção. Não é um ano para andar às escuras, é um ano para você saber o que está fazendo. Tamanha importância desta conjunção aqui, eu preparei um único e exclusivo vídeo falando só sobre ela. E é exatamente desta conjunção Saturno-Netuno que nós vamos tratar no segundo episódio da nossa série sobre 2026.